E em estúdio, para analisar os temas do dia, está João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Começando pela Europa, depois vamos à realidade nacional. Primeiro, surgiu esta espécie de lufada de ar fresco no fim de semana, com uma espécie de ultimato de uma semana para se decidir a crise da zona euro, que acabou por surpreender um pouco por se numa semana se querer decidir tudo. Agora a Alemanha já vem dizer, atenção meus senhores, pode surgir um plano, provavelmente vai ser um plano, mas não resolve a crise. Não, claro, isto são, mais uma vez, também jogadas políticas e de um passo para a frente e dois para trás, mais uma vez. Exatamente, de se adiantar que vai haver uma resolução imediata e depois quem aqui, neste caso, irá pagar a conta, ou grande parte da conta, faz questão de esfriar um bocadinho as expectativas e dizer ok, estamos no caminho, queremos essa resolução, mas isso se resolver tudo overnight, digamos assim, também está em linha com o facto de se ter demorado tanto tempo a resolver, ou seja, estão a criar basicamente, estão a pôr água na fervura e a tentar fazer uma gestão das expectativas. Porque viram que se calhar quando se anunciou que sairia um plano até o próximo dia 23, os mercados e de uma forma geral toda a gente estava à espera que se conseguisse realmente estancar esta crise e por isso é que Wolfgang Schäuble vem dizer que não vai estancar a crise, poderá atenuar um pouco os efeitos, mas não vai de todo estancá-la. Exato. É essa a necessidade. É essa necessidade de criar, de gerir expectativas dos mercados em primeiro lugar e também gerir as expectativas da negociação, porque o que nós temos estado a falar desde o início desta crise são de negociações e gestão de expectativas e interesses de todas as partes. E estamos aqui a falar principalmente na parte mais interessada de quem irá pagar a parte da conta, que será a Alemanha, em que, perante os boatos de que a dívida grega poderia ser perdoada até 50%, juntamente com uma potencial garantia de não reestruturação de Portugal e Irlanda, isso muitas vezes são boatos lançados, porventura, por outras contrapartes com interesses opostos, neste caso, à Alemanha. E isso também é uma questão potencialmente de negociação e de tentar gerir a situação. Mas mais do que nunca, parece-me, sente-se que especificamente a Alemanha está um pouco farta de toda esta situação. Angela Merkel diz mesmo que quem acredita que este plano que vai solucionar e estancar a crise, que é um sonhador, que está completamente afastado da realidade, porque a verdade é que, e ainda há pouco falávamos disso, nada impede que este haircut, que tudo indica variará entre 21% e 50% da Grécia, não pode voltar a acontecer no futuro ou, eventualmente, não pode acontecer com outros países, nomeadamente com Portugal. Não, exato. E a verdade é que se acontecer, desculpa João, se acontecer, outros países vão ter que pagar esse haircut. Não, exato. Isso está relacionado também com discussões futuras da emissão de eurobonds, etc. Vem tudo a uma questão económica, um conceito económico de base do free rider, que pode ser interpretado ou pode ser ligado exatamente à situação que se passou em alguns países, em concreto na Grécia, não só com todo o problema de estruturação fiscal, do déficit e do descontrole das contas públicas, como também do facto de eles próprios terem omitido e mentido, este também é um termo que poderá ser utilizado em relação aos seus números, mas que neste momento também já sabemos que não é caso único na Europa, em que Portugal também tem o seu exemplo. E é óbvio que perante toda esta pressão, em concreto os alemães, que estão debaixo de bastante pressão interna e externa, começam já a ficar um pouco saturados e não admira nada que existam discussões a nível de o que é que interessará fazer no futuro e que plano seguir. Se bem que estou perfeitamente convicto que a opinião final e a corrente será que tem que realmente encontrar uma solução para este problema. Em relação, voltando um pouco mais atrás à questão do perdão, a dívida também tem que ser discutida, o perdão da dívida também tem que ser discutido, não só a nível dos Estados, como também a nível da banca. E fala-se da hora dos 50%, ou por volta dos 50%, mas o que já tinha sido pré-acordado era à volta dos 21%. Logo, aumentar esse número de um dia para o outro com a concordância de todas as contrapartes e com o impacto que isso terá nas outras contrapartes e que, por sua vez, que estamos a falar de bancos, e por sua vez vão criar problemas adicionais que não estavam projetados,
que terão que ser resolvidos pelos Estados, é algo que tem que ser ponderado e planeado com bastante cautela. E há aqui um ponto que, já que tocaste, é importante esclarecer, que é, se neste caso, e sabe-se naturalmente que França e Alemanha estão a liderar estas negociações e este suposto plano, mas se for decidido pelas grandes instituições europeias, instituições bancárias, que o perdão será de 50%, as outras instituições que detiverem dívida soberana da zona euro e da Europa vão seguir acaba por ser uma exigência e não uma sugestão, se ficar decidido por esses líderes. Se chegar a esse acordo, que também envolve a Banca Europeia, essencialmente, que é representada pelo presidente do Deutsche Bank, se chegar a esse ponto, a esse número, estamos a falar, porventura, de um chamado default estratégico, e aí não haverá contrapartes com diferentes haircuts. Estamos a falar da dívida toda com haircut, perdão, ou o que queiramos chamar, mas para quem ainda tem essa dívida será uma perda efetiva de qualquer seja a percentagem acordada. No caso 50%, 50%. Olhando para a banca portuguesa, hoje o Jornal de Negócios dá conta que o Banco de Portugal estará a pedir aos bancos portugueses para aceitarem um haircut de 21%, mas a verdade, e apesar de ainda não se perceber bem os contornos desta sugestão, ou ainda não se percebeu também se é uma exigência, se é um pedido, mas olhando para essa questão, a verdade é que, pegando precisamente nisto que tinha acabado de perguntar, o Banco de Portugal pode dizer, vão ter que se provisionar com 21%, mas se for decidido 50%, terão que aumentar esse perdão para 50%. Se for, de nada vale ficarem com os 21%. Estamos a falar de coisas diferentes, provisionar e a perda efetiva, se bem que ambas estão relacionadas e vão acontecer num espaço de tempo muito curto. O que parece que é a situação atual é que a banca, ou parte da banca portuguesa, não provisionou, ou seja, não acautelou potenciais perdas futuras em relação à dívida grega que detém. E isso até é público, alguns bancos foram públicos e fizeram nota desse tema já há algum tempo. E o que poderá agora estar a acontecer é que já por volta dos 21%, que já foi o pré-acordado entre os Estados europeus e inclusivamente a banca, que pelo menos esses 21% sejam acautelados a título de provisões. Se isso vier a efetuar realmente, esses 21% vão ter um impacto direto e imediato nas contas dos bancos, mas se o número final for diferente, 21, 30 ou mesmo os 50, isso é relevante, será esse último número que irá ter um impacto direto e imediato no balanço dos bancos. Pode evaporar, perdoa-me a expressão, algumas instituições europeias um perdão de 50%. Estamos a falar de cerca de 150 mil milhões de euros. Evaporar não digo, a não ser que tivessem uma exposição tão grande à Grécia que... Mas faz soar alguns alarmes. Faz soar alguns alarmes, precisamente numa altura em que, não só em Portugal como em toda a Europa, se ouvem pedidos de que a banca terá que ser capitalizada, que os rastros de capital têm que ser reforçados, etc. E desse ponto de vista, esse impacto funciona exatamente ao contrário, ou seja, numa situação em que já angariar capital já é bastante difícil, se não impossível, pelo menos de uma forma mais tradicional, ou seja, indo aos mercados, e então com o impacto desses tem um impacto em duas vertentes. Uma, aumenta a necessidade de capitalização e, em segundo lugar, aumenta a preocupação de quem potencialmente poderia capitalizar os bancos. O orçamento do Estado, e peço-te uma resposta rápida porque o tempo é curto, o orçamento para o próximo ano prevê que a banca recorra em cerca de 8 mil milhões a este fundo de recapitalização. Parece-te um valor viável ou suficiente, eventualmente, numa altura em que a banca continua a dizer que não se precisa de recapitalizar? Precisa sim de liquidez. Suficiente, porventura sim. Viável, mais uma vez, vai depender da necessidade da banca e da capacidade de obrigar até a certo ponto a banca a ter a ir buscar este capital. Mais uma vez, a argumentação de que isso resolveria o problema não é de toda. A banca portuguesa tem essencialmente um problema de liquidez, para além de algum problema potencial de capital, e se capitalizar os bancos com esses 8 mil milhões,
não é esses 8 mil milhões que vão financiar a economia, basicamente. O problema mantém-se. Muito obrigado pela tua análise, João Ferreira Obrigado. Marques, Managing Director da White Star.